O plano diabólico de Satanás que fez Deus esconder o corpo de Moisés. Por que Satanás estava disposto a ir tão longe para colocar as mãos neste corpo? Prepare-se, pois o que ele faria seria muito cruel. Após seu falecimento, o próprio Deus sepultou Moisés, mas deixou tudo em segredo. Ninguém jamais encontrou sua sepultura e seu corpo. O motivo que levou Deus a fazer isso vai te deixar impressionado. Precisamos lembrar da história de Moisés. Preste bem atenção na história toda, pois assim o motivo de Satanás ficará muito mais claro. Moisés é hebreu, mas nasceu no Egito durante um tempo em que os hebreus estavam sendo escravizados pelo faraó. Temendo o crescimento da população hebraica, o faraó ordenou a execução de todos os bebês do sexo masculino com origem hebraica. No entanto, a mãe de Moisés conseguiu escondê-lo e colocá-lo em um cesto no rio Nilo. Ele foi encontrado pela filha do faraó, que o adotou e o criou na corte egípcia. Quando Moisés cresceu, teve experiências com Deus, que o chamou para liderar os israelitas para fora do Egito. Então, com a ajuda de seu irmão Arão, Moisés enfrentou o faraó do Egito. No entanto, o faraó recusou-se a libertar o povo. Após uma série de pragas enviadas por Deus, o faraó permitiu que os israelitas partissem. Enquanto os israelitas fugiam do Egito, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército atrás deles. Quando os israelitas se viram encurralados, com o mar vermelho à sua frente, Moisés estendeu sua mão sobre as águas, e Deus, milagrosamente, dividiu o mar, permitindo que o povo passasse em terra seca. Quando o exército egípcio tentou segui-los, as águas voltaram ao seu lugar, afogando os soldados. No final de sua vida, Moisés liderou os israelitas até as fronteiras da terra prometida, mas não foi permitido que ele entrasse na terra devido a um incidente de desobediência. No Monte Nebo, Deus mostrou a Moisés toda a terra prometida, mas ele morreu antes de entrar nela. Deus escolheu deixar o falecimento de Moisés em segredo, e a Bíblia reforça esse mistério. Em Deuteronômio 34 diz: "E ali, nas terras de Moabe, Moisés, servo do Senhor, morreu como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale, defronte de Bet-peor, e ninguém jamais soube onde ficou a sua sepultura." Moisés tinha 120 anos quando morreu. Seu vigor não tinha diminuído, e seus olhos não haviam enfraquecido. Mas por que Deus não quis que ninguém soubesse a localização do corpo de Moisés? Moisés liderou os israelitas através de eventos milagrosos, tirando-os da escravidão e levando para a terra prometida. Como intercessor, Moisés frequentemente se colocava entre Deus e os israelitas. Quando os israelitas pecavam, Moisés intercedia em favor deles, e Deus ouvia. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Por isso, os israelitas tinham Moisés como alguém superior. Alguns tinham ele até como uma espécie de pessoa divina. Mesmo não entrando na terra prometida, Moisés foi honrado como o único homem sepultado pelo Senhor. Deus enterrou Moisés em segredo e sem uma lápide para evitar que o túmulo se tornasse um santuário ou um lugar de adoração. Se isso acontecesse, os israelitas entrariam no caminho da idolatria, se perdendo do caminho correto e da vontade de Deus. Isso fica claro, pois após a morte de Moisés, Satanás disputou por seu corpo. A disputa é mencionada na Epístola de Judas. Satanás tentou, mas foi impedido pelo arcanjo Miguel. Satanás, sempre em oposição aos planos de Deus, queria o corpo de Moisés, exatamente pelo motivo de fazer do corpo um objeto de idolatria. Assim ele afastaria os israelitas de Deus, levando-os a adorar um objeto em vez do Todo-Poderoso. Deus escondeu o corpo de Moisés para proteger seu povo do caminho errado. Isso nos mostra que devemos confiar na proteção divina e permanecer firmes na fé. Deus nos protege todos os dias em nossas batalhas, mesmo que muitas das vezes a gente não perceba. Cabe a nós sermos gratos e fiéis a Deus por tamanha bondade conosco. Se você é grato verdadeiramente a Deus por toda a sua proteção, agradeça comentando: "Obrigado, meu Deus." Se você assistiu até aqui, compartilhe o vídeo com